Aneurisma cerebral é uma dilatação anormal de um vaso intracraniano. Em geral, as pessoas que têm aneurisma cerebral, elas já nascem com defeito na parede do vaso. E esse defeito na parede do vaso, ele vai se desenvolvendo e aumentando de tamanho ao longo do tempo. Os fatores de risco do aneurisma cerebral, ou seja, o que faz esse defeito na parede do vaso crescer ao longo do tempo, estão principalmente relacionados aos hábitos de vida que uma pessoa tem. Em geral, pessoas hipertensas, tabagistas e que apresentam um hábito alimentar ruim, apresentam uma maior chance de apresentarem um crescimento de aneurisma cerebral decorrente de um defeito congênito na parede do vaso. Em geral, os aneurismas cerebrais são assintomáticos. Entretanto, quando esses aneurismas apresentam um tamanho grande o suficiente para comprimir estruturas que estão ao seu redor, eles podem eventualmente causar sintomas compressivos, como paralisia de nervos cranianos ou comprometimento funcional de outras estruturas cerebrais que estão ao seu redor. Entretanto, quando o aneurisma rompe-se, ele pode ocasionar os seguintes sintomas: cefaleia súbita, vômitos, perda súbita da consciência, e o paciente em geral deve, em alguma dessas situações com esses sintomas, ser levado imediatamente ao pronto-socorro mais próximo para receber serviço médico de urgência. O diagnóstico do aneurisma cerebral, em geral, é feito em uma situação de urgência, pois o paciente que apresenta ruptura de aneurisma, cefaleia súbita, perda de consciência ou vômitos, que são os sintomas previamente explanados, procuram um pronto atendimento e nesse pronto atendimento a suspeita de um aneurisma cerebral é feita através de um exame de tomografia. Entretanto, a confirmação do sangramento desse aneurisma cerebral e de que esse sangramento é decorrente da ruptura de aneurisma é feito através de um exame de angiotomografia ou angiografia cerebral. No caso, a angiografia cerebral é o exame mais adequado para o diagnóstico do aneurisma cerebral. Já o diagnóstico do aneurisma não roto, em geral, é feito num paciente que procura um neurologista ou um neurocirurgião com uma cefaleia ou com um sintoma eventual, e é feito um exame de rotina, e esse diagnóstico é feito através desse exame de rotina. Em geral, o exame de rotina para investigação de cefaleia, que é uma ressonância magnética com angiorressonância, ele apresenta uma acurácia razoável no diagnóstico do aneurisma cerebral, em torno de 70% se comparado com o exame que é o exame padrão ouro, que é a angiografia cerebral. Entretanto, para o tratamento cirúrgico, em geral é necessário o estudo com angiografia cerebral, que permite aí o estudo detalhado das características desse aneurisma e o adequado tratamento. Derrame é o nome popular que se dá a acidente vascular cerebral. Entretanto, o acidente vascular cerebral ele pode ser tanto isquêmico, ou seja, pela falta de sangue em algum tecido cerebral, como hemorrágico, ou seja, quando o sangue extravasa dos vasos para algum tecido cerebral. Esse extravasamento do sangue dos vasos para o tecido cerebral, em geral, ele tem como uma de suas causas o aneurisma cerebral. Entretanto, esse derramamento de sangue dos vasos para o tecido cerebral pode ser decorrente da pressão arterial muito aumentada, pode ser decorrente de uma doença associada à velhice, que chama angiopatia mieloide. Portanto, nem sempre todo derrame ele é decorrente da ruptura de um aneurisma cerebral. O risco de ruptura de um aneurisma cerebral, em geral, está associado ao tamanho, à localização do aneurisma e a fatores de risco como hipertensão e tabagismo. Os aneurismas menores que 5 mm, em geral, apresentam um risco de aproximadamente 0,7% por ano de ruptura, sendo que se esses aneurismas apresentarem um crescimento entre 2 exames de rotina realizados, o risco desse aneurisma cresce consideravelmente em ruptura. Os aneurismas de 5 a 7 mm
apresentam aproximadamente um risco de 1,4% por ano de ruptura. E os aneurismas maiores que 7 milímetros, em geral, apresentam um risco maior que 4% por ano de ruptura, sendo mandatório o tratamento desses aneurismas. O tratamento do aneurisma cerebral é realizado de duas maneiras. A primeira maneira é o tratamento endovascular, no qual é introduzido um catéter pela perna até o cérebro e no cérebro é identificado o aneurisma e colocado uma mola dentro do aneurisma que isola esse aneurisma ou essa dilatação desse vaso intracraniano do restante da circulação, impedindo que esse aneurisma se rompa. A segunda maneira de tratamento de aneurisma cerebral é através de cirurgia, na qual é feita uma incisão na cabeça, retirado o osso do crânio, aberto o cérebro, identificado o aneurisma e colocado um clipe metálico nesse aneurisma para que impeça que esse aneurisma rompa para o restante do cérebro.